Olá, adolescentes, tudo bom? Vamos lá para o segundo dia das perguntas aí da lição de número 4, é, que ele fala com o tema A Conquista da Terra Prometida. E hoje nós iremos falar aí da terça-feira, né, a leitura de terça-feira, que ela está em Josué, capítulo 10. Aí ele tem dos versos 12 e 14, mas como nós já estamos acostumados, né, vocês já estão bem acostumados, o Cleito ele manda aí o capítulo inteiro, o capítulo 10 inteiro. Então, nós iremos falar um pouquinho mais agora do ataques ali do povo de Israel contra aquele povo da Terra Prometida, né? Na segunda-feira, né, no texto de segunda-feira, nós tivemos aí o momento em que Deus encoraja Josué e agora é o momento de colocar a mão na massa, né? E aí na primeira pergunta ali que o Rogério separou, ele colocou ali quem parou e quem se deteve. Se você for olhar ali no verso 13, ele fala assim: o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Ou seja, é a resposta C, número C aí, a lua e o sol. Um ponto aí, a gente sabe que se você estudar um pouquinho de ciência, você sabe que a Terra, que o Sol ele não anda, né? Quem anda é a Terra em torno do Sol. Mas, como a gente está falando de uma literatura antiga, as pessoas acreditavam que o Sol que andava e não que a Terra que andava. Então, falar que o Sol parou, você pode trocar aí pela, pelo movimento de translação da Terra. Só que aí eu tenho uma outra visão, né? Eu acredito que Deus ele deu ele fez que o Sol andasse ou então o Sol acompanhasse o movimento da Terra para não ter ali um problema de gravidade, né? Mas Deus, ele é poderoso, ele pode fazer até mesmo coisas que confundem muitos cientistas. Então nós só sabemos que o Sol parou, né, que diz aí, mas pode ter sido a Terra, tá? Pergunta 2, ele diz: quem o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel? Aí você tem aí as três opções. Se você for olhar no verso 12, ele diz, né? No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas. Ou seja, a resposta é a letra C. Os amorreus, que foi entregue ali aos israelitas, né? E Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol sobre Gibeon e você, lua, sobre o vale de Aijon, né? Que é aí quando ele fala lá para parar, né? A pergunta número 3 aí ele fala: por quanto tempo o sol parou? E aí você tem aí as três opções e a resposta ele está lá no verso 13, que ele diz: o sol parou, a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jassar, o sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro, não se pôs. Ou seja, foi um intervalo ali de 24 horas que o Sol esteve ali no meio do céu. Você sabe que o Sol ele fica ali no céu no período das 6 da manhã até ali 6 da tarde, só que às 6 da manhã ele está bem no comecinho e às 6 da tarde já está bem no finalzinho. E você não vai às 6 da tarde olhar o sol nascendo, né? E assim como você não vai ver o pôr do sol às 6 horas da manhã. Eu acredito que vocês são inteligentes, vocês vão saber que você vê 6 horas da manhã o nascer do sol e às 6 horas da tarde o pôr do sol. Vamos aí à pergunta número 4, né? A última que diz: onde estava localizado Arraial? Aí você tem as três opções, e aí se você for olhar lá no verso 15, ele fala: então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Então, a letra B, o povo estava em Gilgal, ali no acampamento em Gilgal. Aí se você for olhar aí o texto inteiro, você vê as conquistas do povo hebraico aí, o povo de Israel, naquelas nações, e Deus dando a vitória em todos os momentos, fazendo coisas impossíveis, como até mesmo mudar toda a gravidade de todo o sistema solar, tá bom? Então fiquem com essas respostas, eu espero que vocês tenham acertado, assim como ontem também não está difícil acertar essas perguntas, tá? E eu espero que vocês tenham gabaritado, tá bom? Uma boa tarde, um tchau, tchau, tá bom? Não é boa tarde não, bom dia, boa tarde e boa noite.